canal Arqueologia Turística está no ar. No vídeo de hoje falaremos tudo sobre o Templo de Medinet Abu III, então se vocês gostam desse tipo de assunto não deixe de se inscrever no canal e já deixar aquele super like. Sem muitas delongas, simbora para o vídeo. Este monumento possuía grande importância na história de Tebas. Suas histórias até os dias de hoje de fato e um grande mistério. Nesse documentário vamos juntos conhecer tudo e um pouco mais sobre esse belo lugar e tudo sobre esse belo monumento. Templo de Medinet Abu. Durante muito tempo, a região onde está situado o Templo Medinet Abu, não passava de uma rica pedreira de onde eram extraídos grandes blocos de pedra usados para construção. Porém este certamente foi um dos primeiros lugares onde aconteceu o culto ao deus Amon e onde, a partir da dinastia 18, foi dedicado a um templo para esta divindade. Atendendo a um desejo de Hatshepsut, a famosa faraó. O templo provavelmente possuía uma beleza deslumbrante, porém com a passagem dos séculos, este monumento que possuía grande importância na história de Tebas, caiu no esquecimento. Djemme. Já na era cristã foi fundada nesta mesma área uma aldeia copta chamada Djemme, cidade que ocupou grande parte da área onde ficava o templo. As escavações descobriram os restos de uma cidade inteira, que se estendia ao redor do palácio dos faraós, rodeado por uma parede de tijolos que se assemelhava a uma fortaleza. Mas apenas uma casa foi encontrada, a casa de um inspetor da necrópole. Conhecendo Medinet Abu, o complexo monumental de Medinet Abu originalmente incluía o templo de Ramsés II, em frente ao qual ficava o pequeno templo de Tutmés I e as capelas das divindades adoradoras de Amon. A bela porta do sul apresenta uma aparência imponente, quase militar, também chamada de pavilhão real, está entre duas torres. Os relevos esculpidos nas paredes das torres confirmam o caráter guerreiro desta construção, sacrifícios simbólicos de prisioneiros, levando o faraó antes do deus Amon capturando inimigos, e similares. Além da porta, as ruínas da parte mais antiga do templo de Amon aparecem. Mais adiante, uma série de salas leva ao santuário. O templo de Ramsés II é um dos edifícios mais estilisticamente perfeitos que a arte egípcia nos deu. Ele é ligado ao Nilo por um canal que permitia o acesso aos barcos das procissões sagradas. Depois da entrada decorada com cenas de guerra, há acesso a um primeiro pátio cujo lado leste é formado por uma galeria com pilares. Já no lado oeste, está localizado o Palácio Real, que inclui uma sala do trono e uma sala de audiências de onde o faraó consegue ter uma visão do lado de fora, para poder cumprimentar a multidão de fiéis que se reuniam para cerimônias sagradas. Adiante, chegasse à última sala de pilares onde o grande destaque é um grupo de estátuas representando Ramsés II com o deus Tote. 2 santuários menores foram dedicados à deusa Mut e ao deus Khonsu. É válido ressaltar que no templo de Medinet Abu, nem todas as decorações são militares. Em uma arquitrave, viga que repousa sobre os capitéis das colunas, por exemplo, vemos a figura da deusa Nekhbet, representada como um abutre que protege o Alto Egito e, simbolicamente, todo o grandioso templo. Medinet Abu fica na margem oeste do Nilo, na região da necrópole da antiga cidade de Tebas, atualmente Luxor. O templo fica localizado próximo ao Vale das Rainhas, cerca de 2 quilômetros de distância. O templo mortuário de Ramses III. A construção de Medinet Abu na necrópole de Tebas não foi à toa, era o templo em memória do faraó Ramsa III. Assim como Ramés I é o templo mortuário de Ramsa II, esse segue a mesma linha, tendo o próprio faraó construído para sua própria memória e para ter seus feitos lembrados após a morte. Ramsa III construiu essas paredes com mais de 7.000 metros quadrados de relevos, retratando a sua imagem como um combatente voraz em meio a muitas cenas de guerra. Na entrada para o templo já existem cenas de guerra. A entrada era bem incomum para um complexo egípcio, copiada talvez de cidades que Ramsa III tenha visto em campanhas militares na Síria. A torre tem a forma de um middle, característica comum da arquitetura de fortalezas asiáticas. O complexo, portanto, tinha a aparência de uma fortaleza, possuindo um muro de tijolos de barro de 18 metros de altura que já não existe mais. Diferente de outros templos, aqui existe uma torre de 3 andares.
Antes de entrar no templo propriamente dito, existe uma série de capelas na lateral esquerda dedicadas à adoração do deus Amon. Estátua de granito da deusa Sekhmet. Interior de uma das capelas. Estranha pedra de granito usada em cerimoniais. São algumas marcas da técnica de junção de rochas encontrada também em Tiahuanaco, na Bolívia. O primeiro pilone. Já percebeu que alguns templos seguem esse formato de uma grande torre em forma de muralha na entrada? É um pilone, um elemento clássico da arquitetura do Antigo Egito. No interior das torres de um pilone poderiam existir quartos. Normalmente, nas paredes das torres haviam cenas do faraó castigando os inimigos. O primeiro pilone é a porta de entrada no templo. Simbolicamente, a forma do pilone representava a imagem de dois montes entre os quais nascia o sol, assim como as duas margens de terra entre as quais corria o rio Nilo. Mitologicamente, as duas torres eram identificadas com as deusas Ísis e Néfites, que ajudavam o sol no seu nascimento. Relevos e inscrições falam das vitórias de Ramsés III contra líbios e asiáticos. Vários discos solares alados e outras artes no teto do primeiro pilone. Um detalhe no teto do portal, encaixe para uma provável porta. Após o pilone havia um pátio, que era a parte pública de um templo egípcio. Ao contrário dos atuais locais de culto religioso, um templo egípcio só era acessível ao faraó e aos sacerdotes. Este pátio era a única área que o povo poderia entrar e mesmo assim apenas em datas especiais. O primeiro pátio de um templo está rodeado de estátuas e cenas de guerra de Ramsa III. Ramsa III está personificado como Osíris nas estátuas do primeiro pátio. Cenas de combate e de bizarrice. A principal característica de Medinet Abu que havia no templo são as violentas e excessivas cenas de combate envolvendo o faraó Ramsa III. Parece que ele queria ser imortalizado como um grande guerreiro. Se ele realmente foi assim, não dá para afirmar, mas quem for acreditar nos relevos vai achar que ele era muito forte no Antigo Egito. Ramsa III segurando os inimigos pelo cabelo para dar o golpe fatal. As paredes do templo retratam vitórias sobre asiáticos, líbios e os chamados povos do mar. Algumas teorias falam que esse tal povo do mar poderia se referir aos minoicos da ilha de Creta. Cenas de combates sangrentos registrados com Ramsa III sempre em superioridade. A cena mais curiosa de todas está no primeiro pilone, do lado esquerdo no pátio interno. A ilustração mostra Ramsa III obrigando seus inimigos a entregar seus pênis após derrotados. Eles fazem filas para a entrega dos pênis, formando uma pilha deles lá. Tudo sendo supervisionado pelo próprio faraó, representado em escala de importância maior. Os inimigos vencidos entregam seus pênis a Ramsa III, sendo contabilizados pelos escribas do reino. O recolhimento dos pênis dos inimigos seria um método de contabilidade de determinar quantos mortos em batalha. Com certeza essa é uma das cenas mais bizarras retratadas nos templos egípcios. Já o segundo papilone. Depois do segundo pilone, há um segundo pátio. Neste pátio havia uma igreja feita pelos cóptas na era cristã. Quando a igreja cristã foi construída, as figuras de Osíris foram retiradas, porém, sem querer, os cóptas fizeram algo positivo pelo templo. Eles cobriram as paredes com barro para esconder as figuras de deuses egípcios e, com isso, acabaram ajudando a preservá-las até hoje. As ruínas da igreja copta foram removidas mais tarde. Teto todo decorado do segundo pilone. Ramsés III realizando oferenda aos deuses. Tudo mostrado em grande escala. Cenas da prática de caça pelo faraó registradas na parede. Nas paredes deste templo existe uma lista menor de faraós do Império Novo do Antigo Egito. Ramsa III sendo abençoado por Horus que lhe entrega a vida. O rei na presença de Osíris e Horus. Outra característica bem marcante de Medinet Abu são seus hieróglifos talhados em baixo relevo. Os artesãos da época perceberam que as inscrições feitas dessa forma duravam mais do que o alto relevo. A profundeza que eram cavadas nas pedras faz a construção ficar ainda mais impressionante.
Efeito dos largos hieróglifos escritos em baixo relevo. A profundeza das inscrições dá um destaque especial. Os corredores e colunas inscritos fazem deste templo uma bela obra de arte preservada. Serpentes e o disco solar sempre representados. A sala hipostila. O telhado desta sala foi originalmente suportado por 24 colunas, sendo que as 8 mais espessas formavam o corredor central, no mesmo estilo do templo de Karnak e do Ramesses. A diferença é que o teto por aqui desabou, existindo apenas as bases das colunas no lugar. O disco solar ao lado da última porta é um dos mais preservados. Existia cerca de 24 colunas que hoje só sobraram as bases. Nas ruínas está um par de estátuas de Hansa III com Maat e Tote. Quantos registros históricos e conhecimentos antigos se perderam ao desabar o teto do templo? A observação da existência desses furos aparentemente sem explicação. As marcas dessa civilização aparecem em muitos monumentos históricos desse local, seria os efeitos de uma antiga civilização dominante que comandou com braços de ferro o Antigo Egito, ou tinham algum significado mais relevante por trás de toda essa história. Tudo que sabemos é que esse local até os dias de hoje é um grande mistério, e toda a sua história se mantém preservada até os dias de hoje. E o nosso vídeo vai chegando ao fim, espero que cada um de vocês tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse lugar. E vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, até a próxima, aquele abraço.